Hoje eu estou aqui na Ética Editora, vou conversar com o escritor e também proprietário dessa Ética, desta empresa, o Adalberto Franklin. Adalberto, primeiro uma consideração do ponto de vista de quem observa os amantes da leitura local, uma palavra a dizer, melhorou o índice de pessoas que leem a cultura aqui e aquilo que se escreve aqui na região? Tem aumentado nos últimos anos, ainda não é o ideal, aquilo que se espera de uma cidade que se polo e que está se tornando um polo cultural universitário. Ainda se espera mais. O índice de leitura nacional melhorou também, com isso Imperatriz melhorou. Nós tínhamos, 10 anos atrás, a média de leitores no Brasil as pessoas liam em média 1,8 livros por ano. Melhorou, em 10 anos já chegamos à média de 4,8 livros por ano. A tendência é aumentar, os governos, principalmente o governo federal, tem motivado, tem feito programas para melhorar o índice de leitura brasileiro. Nós estamos muito longe dos países desenvolvidos nesse quesito de leitura. E Imperatriz tem melhorado, por isso, agora ainda falta muito, precisamos estimular mais os programas, o município precisa estimular o ensino médio, o governo estadual precisa estimular com programas também o ensino médio, o governo estadual e o ensino fundamental, o município. Então precisamos disso e outras iniciativas que possam favorecer a leitura. Bom, agora nós vamos falar aqui de algumas obras escritas por você, Adalberto Franklin. Nós temos aqui em mãos 4 obras: Apontamentos e Fontes para a História Econômica de Imperatriz, Francisco de Paula Ribeiro, Desbravador dos Sertões de Pastos Bons, né? E também um breve histórico de Imperatriz e o mais recente, que é Fé e Riqueza. Apontamentos e Fontes para a História Econômica de Imperatriz. Esse livro foi publicado em 2008. É hoje a maior referência sobre a economia regional. É um livro que ele tem sido usado não só aqui na região, nem só no Maranhão, mas também em vários lugares do Brasil. É um livro que tem sido adotado na Universidade Federal Fluminense, nos estudos amazônicos, inclusive no doutorado. Ele tem sido utilizado também por pessoas de fora da área acadêmica, como pessoas que querem conhecer melhor a questão econômica regional, pessoas que querem investir. Eu já recebi vários telefonemas de empresas que fazem projetos de investimento, né, e que pretendem investir na região, que procuram para estudar melhor a região. É um livro que tem sido, inclusive, vendido bem também pela internet, porque foi um primeiro livro que foi escrito sobre a questão econômica, os ciclos, o que fez Imperatriz ser o que é hoje no aspecto econômico. Então é um livro hoje muito utilizado no meio acadêmico também para monografias, para pessoas que fazem doutorado. Agora mesmo tem diversos trabalhos da área do doutorado, do mestrado, utilizando esse livro fora de Imperatriz. Isso é interessante porque isso gratifica quem escreve. Em Imperatriz, eu diria que esse livro é mais conhecido só nos meios acadêmicos. Então eu acho que seria assim, mais interessante também mais pessoas conhecerem. Eu vou fazer agora em 2011 para 2012 uma atualização de dados nele, uma segunda edição, atualizando dados a partir das informações que o IBGE e outros institutos fizeram recentemente sobre Imperatriz, atualizar dados e talvez um capítulo novo sobre outros aspectos que nesses últimos 4 ou 5 anos se destacaram mais na economia. Bom, nós temos um outro aqui, que é Francisco de Paula Ribeiro, Desbravador dos Sertões de Pastos Bons, a base geográfica e humana do sul do Maranhão. Esse livro é um livro que eu fiz em coautoria com o professor João Renaud, que é um doutor em História da Sorbonne e é professor do curso de mestrado em História da Federal do Piauí. É um livro, inclusive, foi premiado como o livro do ano da Academia Imperatrizense de Letras em 2005. Esse livro, ele recupera, na verdade, os primeiros escritos sobre o sul do Maranhão. Foram dados de Francisco de Paula Ribeiro, que era um português intelectual que comandou toda essa região do sul do Maranhão
como comandante do destacamento militar português em Pastos Bons, que era a sede dessa região toda. Então, Paula Ribeiro observou e escreveu 3 grandes trabalhos sobre essa região. Foi o primeiro a descrever o sul do Maranhão. Então, essa importância de quem quiser conhecer o início do povoamento do sul do Maranhão, o início, na verdade, da ocupação vamos dizer, de Portugal, dos migrantes, dos vaqueiros, essa ocupação inicial que veio principalmente dos vaqueiros do sertão nordestino que ocuparam o sul do Maranhão, é descrito por Paula Ribeiro. Então é um trabalho que é comentado por mim, é transcrito na íntegra e comentado por mim e pelo professor João Renaud. Principalmente também a questão indígena, é o primeiro trabalho e até hoje citado sobre os timbiras, em que ele faz um trabalho sobre a memória das nações gentias, que o termo é exatamente esse, que presentemente habita o continente do Maranhão, mas ele trata, na verdade, do sul do Maranhão. E que é até hoje citado pelos maiores etnólogos do mundo todo quando tratam dos índios dessa região. E a parte de colonização, vamos dizer, que era o efeito exatamente da ocupação portuguesa, que ainda era um período do Brasil colônia, né? Ainda antes da independência do Brasil. E Paula Ribeiro, curiosamente, foi quem comandou a última batalha de resistência de Portugal contra a independência do Brasil dentro do território de Imperatriz. Isso é um fato interessantíssimo que pouca gente conhece. Pouca gente sabe, mas ele comandou o último grupo militar que resistiu à independência já um ano depois da independência, em 1823, aqui na Ilha da Botica, no Rio Tocantins. Bom, nós temos aqui um outro, que é o chamado Um Breve Histórico de Imperatriz. A Breve História de Imperatriz é um pequeno livro de 100 páginas, de formato pequeno, que eu fiz escrevi isso em 2005, exatamente para pessoas que querem saber a história de Imperatriz assim de forma breve, com muita informação, mas um livro sem ser muito vasto, muito longo, muito extenso, para facilitar. Ele tem sido um dos livros mais vendidos da ética nos últimos 5 anos, tem sido esse, porque é um livro fácil e tem sido muito utilizado em trabalhos, inclusive científicos. Agora mesmo o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI nível nacional, emitiu uma nota sobre essa crise e a questão do território do Amarante, que pode ser dividido ou não, ampliada a parte indígena, e esse livro foi citado como uma das maiores referências sobre a presença dos índios gavião na região desde o século XIX, exatamente serviu de base para essa nota nacional do Conselho Indigenista Missionário sobre isso. Bom, nós permeamos aí as partes históricas e econômicas, e aí eu percebi que o senhor deu uma caminhada também pela questão de 2 pontos, fé e riqueza. Exatamente. Eu sou uma pessoa religiosa e sou uma pessoa cristã e, ao mesmo tempo, eu tenho uma preocupação em pesquisar a questão social e econômica. Então, a campanha da Fraternidade de 2010, ele discutia exatamente a questão da fé e a questão do dinheiro, da economia, né? Então, me veio à mente de escrever alguns artigos sobre essa temática, né, na perspectiva cristã. Então, muita gente, há um conflito, desde o princípio do cristianismo, há um conflito sobre a questão da riqueza. Então, para muitos, inclusive, ser rico é um pecado, não sei o que, a riqueza. Então, há uma indagação sobre isso, a questão também da justiça dentro da situação da riqueza, do ganho, e num período que a gente vive, num período de muito consumismo, uma época de neoliberalismo, de consumismo exacerbado, em que as pessoas, o marketing, a propaganda, a ideologia leva as pessoas, inclusive, a criar, se endividar e se escravizarem por causa de tentativa de obter, de conquistar posses, bens. Então é uma indagação sobre isso, um questionamento, uma reflexão sobre essa situação. Tá certo, conversei aqui com Adalberto Franklin. Bom, nós falamos das obras, para adquiri-las. A Ética Editora, aqui na Godofredo Viana, mas também a Ética inaugurou agora um site que faz venda por cartão, boleto e tudo mais. Esse site vende livros, nosso nível nacional tem vendido sempre, muito por sul. Todas as regiões brasileiras têm comprado nossos livros. A Ética está com mais de 150 livros disponíveis a vender na internet, no site www.eticaeditora.com.br. Tem a loja virtual mostrando cada livro, a capa, um pequeno resenha de cada um. Então é algo que a gente também está fazendo, uma divulgação nacional
disso aí, né, e tem surtido efeito. E agora a ética está entrando para os livros virtuais, os livros digitais, que podem ser lidos pelos novos leitores de livros, como o Kindle, o iPod, essas coisas todas. Então a ética fez uma parceria agora, 3 semanas atrás, com um distribuidor mundial desses livros digitais, e já tem vários títulos da ética, já estão também disponíveis nesses formatos, né? O custo fica bem mais barato, porque é só arquivos digitais que são liberados para os leitores, as máquinas que leem livros digitais. Então, são várias opções e possibilidade de a pessoa acessar os livros feitos pela Ética Editora.